Bem, vamos então conversar, Mara, com a Thaís Di Giorno. Ela é diretora-presidente do Sicoob Secres, já está com a gente aqui na live. Oi, Thaís. Oi, meninas, boa tarde, todos que nos assistem, tudo bem? Muito bom ver o professor falar em transformação Não da é? sociedade pela educação e, na sequência, a gente pela cooperação. Verdade, Legal, né? verdade, muito legal. Thaís, cooperativas de crédito e bancos são instituições financeiras, né? Mas elas são bem diferentes. E aí hoje você vai explicar para a gente quais são essas diferenças. É isso aí, Gabi, assim, tá tudo certo, né? Tudo é modelo de negócio, mas eu acho que hoje o cliente, o associado, ele pode optar onde é que ele quer trabalhar, fazer parte, que tipo de serviço que ele quer contratar, porque ele tem vários players aí com objetivos distintos, né? Essa é a grande questão do cooperativismo de crédito que a gente vem trazer aqui no nosso quadro. E as cooperativas financeiras, elas têm todas as garantias de segurança de um banco, né? Quem que fiscaliza? Gabi, o modelo de negócio, as resoluções para instituições financeiras são as mesmas. Então, quem fiscaliza é Banco Central do Brasil, a gente tem o Conselho Monetário Nacional e a gente tem aí o Fundo Garantidor, que até alguns anos atrás as cooperativas de crédito não tinham o FGC dos bancos. Então, os grandes aplicadores tinham dificuldade de entender a segurança de investir numa cooperativa de crédito. Depois do FGCOP, há alguns anos, a gente não só atrai o público tomador de crédito, mas atrai também aquele público que quer um investimento numa renda fixa, num LCA, num LCI. Então, hoje, para quem nos assiste, as garantias que um banco ou uma instituição financeira tradicional oferece, as cooperativas financeiras também oferecem, inclusive nos valores. Quando a gente fala de fundo garantidor, a gente fala de R$ 250 mil por CPF, que é exatamente, né, nos mesmos parâmetros dos bancos tradicionais do FGC. Então, hoje a gente fala de cooperativismo de crédito de uma forma muito pujante, assim, com toda a segurança e respaldo do Banco Central e de todas as resoluções aí do Conselho Monetário. E quais Ô, são Thaís, as. você Ai, sabe. desculpa. Desculpa. Não, 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 vai diga lá. você. Não, eu ia perguntar quais são as vantagens, mas diga lá. Não, vamos nessa linha, que depois eu complemento. Gabi, são várias, mas eu acho que passa muito pela questão de valores individuais, assim, né? Eu vou operar com uma cooperativa de crédito, onde eu tenho todas as garantias para um investimento, eu expliquei agora. Eu vou contrair um empréstimo, né? As cooperativas de crédito, elas têm taxas mais baixas do que o mercado tradicional, porque não visam lucro, é uma sociedade de pessoas e não de capital, né? As cooperativas nascem numa questão inclusiva, numa questão onde a gente não tinha aquele acesso que a gente tem ao crédito hoje, né? No Brasil, para você ter um acesso ao crédito, você tinha que ir lá falar com o seu gerente do banco, por favor, as taxas altíssimas, garantias, e o crédito ele foi democratizado no país e as cooperativas de crédito têm uma grande contribuição. Então, tem uma questão, eu vou optar por um crédito imobiliário, um crédito pessoal numa cooperativa de crédito, que ela vai depois, parte daquele spread volta para mim, né? Eu acho que a principal diferença é isso, assim, os associados são donos, né? Não existe a figura do acionista. E uma coisa que para mim pega muito é o retorno para a comunidade, né? Aquele retorno, parte do que uma cooperativa de crédito tem de resultado, ela tem que voltar para aquela comunidade onde ela está instalada, através de educação, através de ajuda social, através, seja do que for, que aquela região tenha de carência. Então, eu acho que é um sistema, né? O nosso quadro fala muito bem isso aqui, do crédito do bem, eu acho que ele traduz muito isso, né? Um giro que a gente tem, uma retroalimentação, assim, do bem, que eu acho que as pessoas hoje levantam a cabeça e entendem que não existem só os bancos tradicionais, tem vários players e cada um tem aí o seu objetivo. E do cooperativismo financeiro tem o objetivo social. Além da inclusão, além de trabalhar diversidade, né? Além de trabalhar educação financeira, que é uma pauta que a gente tem que falar muito ainda no nosso país. O professor estava falando agora há pouco essa questão, ele não citou, mas é um analfabetismo que a gente sabe, né, Mara, funcional, né, dessa incapacidade de interpretação, quanto uma vírgula muda,
E aí, quando a gente migra isso, né, a gente coloca na lupa dos contratos, né, de empréstimo, dos contratos de financiamento imobiliário, a gente vê os brasileiros aí, às vezes, derrapando em situações por conta de não ter esse esclarecimento, né, essa educação, e o cooperativismo trabalha muito forte esse pilar da educação financeira. O que eu acho muito interessante no cooperativismo é que ele é um item para reforçar a cidadania financeira. Eu acho que além da educação financeira, a cidadania financeira é você saber o que você tem, os direitos que você tem, as alternativas que você tem. Então, assim, mesmo que você não seja um cooperado ou que não queira, por alguma razão, você tem que saber que tem essa alternativa, porque isso vai te dar argumentos, inclusive, para negociar com o seu banco. É importantíssimo isso. Eu já falei, né? Te dá um poder de negociação. Eu já contei essa história aqui, vou reforçar. Eu não conhecia, eu cubro finanças, mercado financeiro, dívida externa, dívida interna, enfim, há muitos anos, há décadas. E não conhecia o cooperativismo. Eu fui conhecer o cooperativismo, eu fazia o Globo News em Pauta e recebemos uma pergunta de um telespectador perguntando sobre por que vocês não falam sobre cooperativismo. Eu tinha uma imagem ruim do cooperativismo. Por quê? Porque eu não tinha informação, o que eu tinha era uma imagem muito antiga e uma imagem do cooperativismo ligado apenas ao agronegócio. Aí eu fui pesquisar, fui no Banco Central, fui pesquisar para responder esse telespectador. E aí encontrei um mundo muito avançado em termos de governança, em termos de produtos e custos muito baixos. E o Banco Central, e eu estou falando do Banco Central, que tem um time lá, independentemente do governo que estejamos, mas enfim, o Banco Central tem um time que há muitos anos vem trabalhando para promover, para que as pessoas conheçam o cooperativismo e trabalhando em instrumentos de governança para o cooperativismo. Quer dizer, ele é fiscalizado, ele está ali, o Banco Central tem os olhos bem atentos ao cooperativismo também. E tem uma coisa que eu vou te contar, Thaís, que é interessante, né? Você quando vai... Aí, enfim, passei a cobrir, passei a conhecer e fui em diversos seminários e eventos e passei a entrevistar gente desse setor, mas ainda não era cooperada, ainda não tinha aberto a minha conta e tal. E aí um dia eu fui abrir a conta. Eu fui abrir a conta numa cooperativa que é a Cicobi Sicredi. E quando eu fui abrir a conta, aí você escolhe qual é a taxa, né, que você paga da manutenção da conta. Capital social. Mas que equivale no banco o seu custo da conta corrente, que você paga todo mês. No banco, você negocia para esse custo ser menor. Na cooperativa, você negocia para o custo ser maior. Por que isso? Porque esse dinheiro que você paga para manutenção da conta, na verdade, representa cotas que você está comprando da cooperativa. Então, é uma aplicação forçada que eu faço todo mês. É uma disciplina que você tem todo mês, que é descontado por uma conta sua. E isso vai te dar lá na frente um dinheiro que ele é remunerado, esse dinheiro, essa aplicação é remunerada. E, além disso, as suas cotas, o tamanho das cotas que você tem, quando a cooperativa, como a Thaís falou, não tem lucro, mas ela tem sobras, e ela distribui essas sobras para os cooperados, e quanto maior a sua participação em cotas, no capital da cooperativa, maior o retorno que você tem. Acertei, Thaís? Total, 10 com louvor. Aprovada. Agora, Thaís, você vai explicar para a gente hoje as diferenças, né, entre as cooperativas e os bancos tradicionais. A gente tem umas telas, né? Vamos falar da primeira tela? Vamos lá. A gente tem a questão que eu falei, né, que as cooperativas são focadas em pessoas e os bancos sociedades de capital, né, nós temos associados e os bancos clientes. Os resultados que a Mara acabou de explicar muito bem são divididos entre os associados
e no banco apenas entre os acionistas, porque é a questão do lucro. Aí tem essa questão que eu falei também, né, de parte do resultado de uma cooperativa de crédito impactar positivamente na sociedade, e o banco não tem, e falo banco aqui, e todas as instituições não cooperativas, né, não têm prioridade de investimento local. E as cooperativas de crédito, elas buscam ali negociação entre todos os contratos, tudo que seja melhor para aquele grupo de associados que formam aquela cooperativa, né? Diferente das instituições não cooperativas que objetivam apenas o lucro para dividir entre os acionistas. Além disso, tem essa questão das taxas mais baixas das cooperativas, porque a gente precisa ter ali um spread para poder honrar a questão de custo de estrutura, custo de um posto de atendimento, né, de colaboradores, mas não precisa muito mais do que isso, né? E eu até acrescento um item aí, Gabi, que é a questão da educação financeira, né? Para cooperativismo de crédito, né, que a gente tem essa parceria forte com o Banco Central e a gente tem um país com problema de educação, quanto mais pessoas fazendo bons negócios, menos endividadas, né? Eu costumo falar muito que o país tem um Banco Central que é observado pelo mundo aí, né? A gente tem as nossas políticas muito robustas, assim como os nossos processos eleitorais, e você tem também um nível de população com esse analfabetismo e muito endividada acima de 90 dias, né? Uma conta que não fecha. Então, as cooperativas de crédito vêm com essa questão da educação financeira e a gente faz de todas as formas, através de teatro, através de cartilhas, através de lives, de tudo quanto é forma de comunicação, para que a gente consiga mitigar um pouquinho a nossa participação no sistema financeiro nacional, ainda é pouco menos que 7%, então a gente tem muito ainda o que trabalhar no nosso país, mas esse pilar da educação financeira é muito forte, porque a gente acredita que isso vai trazer uma transformação na sociedade, um poder para entender que quem está na prateleira é o associado, ele que tem que ser o assediado, é o cliente, e não mais a instituição financeira ou o produto. E as cooperativas têm princípios, né, com os quais elas trabalham? Temos, Gabi. Elas nasceram, né, por escassez, então a gente tem aí questão de adesão livre, democracia, que é um pilar muito importante para a gente, junto com transparência, participação econômica dos sócios, que é essa questão da distribuição das sobras, autonomia e independência, educação, formação e informação, a intercooperação, que o Sicoob Secres vem falando muito sobre isso, especialmente esse ano, né, até entre as cooperativas, porque nós somos em 7 ramos. E o interesse pela comunidade, que é o que eu falei, a gente tem até um fundo exigido legalmente pelo Banco Central do Brasil, que se chama FATS, que é um fundo de assistência técnica, educacional e social, onde você precisa entender dentro dos associados, quem está fazendo tratamento de câncer e faz parte de um público baixa renda, a cooperativa vai lá e arca com aquele tratamento, arca com doações de aparelhos auditivos, cadeiras de rodas. Sicoob Secres já fez reformas, né, em casas de pessoas com necessidades especiais, para colocar barra em chuveiro, construir rampa onde se tinha escada. Então, assim, essa, Gabi, é a principal diferença. Eu acho que é isso que eu me orgulho muito de falar, essa questão de o recurso gerado, ele tem um impacto positivo, não só para aqueles que fazem parte, né, os associados, como para o entorno também. Então, é uma receita muito bem-vinda, né, para que a gente consiga ter uma transformação e promover uma qualidade de vida melhor para o entorno e para os associados. Agora tem a atuação social, então, né? As cooperativas têm essa preocupação. Tem, e é isso que eu falei, Gabi, é uma exigência pelo nosso modelo de negócio, né? O Sicoob Secres fazia muito durante 35 anos com essa questão, né, de ajudar em tratamentos de alto custo para pessoas de baixa renda, e aí chegou um momento que a gente falou, olha, não tem como a gente ficar só mais trabalhando os associados, a gente chegou o momento, depois de 35 anos, de criar um instituto que vai conseguir levar o saneamento, que o nosso país ainda tem números, né, expressivos de pessoas sem saneamento básico, água e esgoto, eu estou falando, e aí a gente, através de parte da receita que o associado gera operando com uma cooperativa de crédito, gente, olha a importância de operar com uma cooperativa de crédito, parte daquele spread
paga a estrutura, distribui dividendos aos associados e ainda alimenta um instituto que vai levar dignidade, água e esgoto para os brasileiros. Então, é uma corrente do bem. A gente tem um depoimento, né, do Josias Paiva da Silva, que é técnico em gestão e que fala como a cooperativa está ajudando ele a fazer um curso superior. Vamos ver esse depoimento. Olá, meu nome é Josias, eu tenho 50 anos, trabalho na Sabesp, eu sou correntista da Sicoob Secres há em torno de 5 anos aí. Eu tinha uma conta corrente no banco comercial, achei por bem mudar para a Sicoob Secres, para a conta corrente da Sicoob Secres, pelas vantagens que a cooperativa oferece, né? Em termos de taxas de juros, são bem mais vantajosas. Empréstimo consignado também é bem mais vantajoso. E também, muito interessante, é uma bolsa educação que eu tenho. A Sicoob Secres tem um convênio com algumas faculdades e a faculdade onde eu estou cursando administração, eu consegui obter um desconto bastante vantajoso, graças a esse convênio que a Sicoob Secres tem com a Faculdade Estácio. Uma experiência bastante enriquecedora para a minha vida profissional. Se Deus quiser, eu vou estar exercendo aí a função de administrador de empresas. Também pretendo fazer uma pós-graduação. A minha experiência nesses tempos aí, nesses anos com a Sicoob Secres, não é só a questão de um banco comercial, né? Eu tenho várias facilidades, como as que eu já citei, e inclusive também tem a possibilidade de fazer consórcios, seguros, uma infinidade de coisas aí. E também tem a distribuição de dividendos durante o ano, a divisão de cotas, né? Então, todo ano, além desses benefícios aí que eu tenho um rendimento anual em que é disponibilizado na minha conta de sócio da Sicoob Secres. A gente está chegando aí no final de 2020, né? E foi um ano muito difícil com toda essa pandemia. E aí vem 2021 com novos desafios. Então, assim, a gente tem que ter muita esperança, muita fé. E uma das sugestões que eu tenho, principalmente no campo financeiro, no campo social, socioeconômico, é que as pessoas valorizem essa questão de adesão à cooperativa. E aqui eu faço a indicação por experiência própria da Sicoob Secres. Muito legal. Agora, Thaís, a Paula Zandonadi está perguntando se no Secres só pode abrir conta quem é ligado às empresas de saneamento ou está aberto para o público em geral? Paula, até fevereiro, sim. Aí, a partir de fevereiro, a gente está com um processo no Banco Central que toda pessoa física vai poder abrir conta com o Sicoob Secres, mas pessoa jurídica a gente já consegue atender todo e qualquer PJ. Então, se a gente não conseguir te atender ainda, existe um site do Sicoob que lá você coloca a sua região e vai te apresentar qual a cooperativa mais próxima. E olha, tem uns comentários muito legais aqui. O Thiago Pirata está dizendo que é sensacional o trabalho dela, o seu trabalho, o trabalho do Sicoob, né? E o Ivan Sobral de Oliveira disse assim: My News, sintonia perfeita com o Sicoob Secres, canal de grande educação financeira e cooperativismo. Muito legal. O Ivan é o nosso conselheiro, muito participativo, e a gente tem essa missão de levar o cooperativismo para frente. Olha, o GJS, enfim, não sei qual é o nome da pessoa, está dizendo: agora me interessei pelas cooperativas de crédito, vou estudar o assunto e quem sabe abrir uma conta. O jeito que a convidada fala é diferente, faz a gente querer ser um associado. Ai, que bom, GJS. Fico disponível no LinkedIn, se você tiver qualquer dúvida que eu puder te ajudar, eu fico super à disposição. Que bom, e a gente que agradece também, né, Mara, esse ano de parceria, foi muito legal, foi um presente que 2020 nos deu. Sim, porque esse trabalho, essa é uma preocupação que o My News tem, de levar informação que vai fazer a diferença para a sua vida. E na área financeira a gente sabe que a gente mostrou aqui que essas informações ajudaram muitos pequenos empresários, por exemplo, a atravessar
a conseguirem atravessar esse momento de pandemia, porque, enfim, no momento em que o crédito secou, que estava muito difícil, a gente mostrou todos os caminhos via cooperativismo que eles teriam acesso. Quem quiser conhecer mais, estudar mais, no My News você vai ter uma série de entrevistas com a Thaís e vários cases que a gente apresentou e mostrou que a gente colocou lá. E manda pergunta, porque essa parceria vai continuar em 2021. E a Thaís tem o Café Cooperativo, que você também vai achar no YouTube, várias entrevistas que ela faz também, porque a Thaís também é jornalista, né, Thaís? Conta aí. É isso aí, gente. Toda quinta-feira, das 16 às 17, a gente tem o Café Cooperativo e é um canal muito bacana que a gente tem recebido vários atores aí com informações relevantes. Mara e Gabi, se vocês me permitem, eu quero agradecer a vocês, em meu nome, em nome do nosso presidente do conselho, o Bibo, que é um entusiasta, ele fundou o Sicoob Secres, pela nossa parceria com o My News, pelo quadro Crédito do Bem, por todos que nos acompanharam aí ao longo desse ano tão especial. E em meu nome, em nome dele, do Sicoob Secres e do cooperativismo, eu desejo um Natal aí de muita fraternidade para todos nós e que a gente tenha um 2021 aí com retomada da economia, com a vacina, né, e com a retomada também dos abraços, né, e das confraternizações, das celebrações, que a gente tenha um ano aí de muita cooperação. Então, todos que ficaram com a gente, o meu muito obrigada. Até 2021, Thaís. A gente está aqui amanhã, mas a Thaís volta só em 2021. Até tchau, o ano que vem, Thaís. Até. Tchau. Tchau. Beijão. Beijo, tchau.